Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham no canal da ANEEL na internet. Sejam todos muito bem-vindos à primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL do ano de 2026. Aproveito também esse momento para desejar um feliz ano novo a todos, que tenhamos um ano de muitas conquistas, muita tranquilidade, sonhos realizados e que o setor elétrico continue, como sempre, em franco desenvolvimento, com previsibilidade, transparência e crescimento em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro. Mais uma vez, feliz ano novo a todos e a todas. Cumprimento a diretora Agnes, a diretora Agnes está em férias, juntamente com o diretor Gentil, estão ausentes justificadamente, e sendo assim cumprimento o diretor Fernando e o diretor William aqui presentes. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Eduardo Ramalho, e o nosso secretário-geral, doutor Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos hoje o quórum de 3 diretores, portanto aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Temos alguns comunicados importantes a fazer. Iniciamos destacando que depois de 10 anos, a última liminar do GSF foi derrubada pela ANEEL e pela União. A última liminar judicial sobre o primeiro bloco de judicialização do GSF perdeu efeito no dia 18 de dezembro de 2025, após decisão do desembargador João Carlos Maier, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. Destaco que a agência atuou com diligência ao apresentar informações técnicas e atualizadas sobre o funcionamento do mecanismo de realocação de energia GSF e sobre os impactos sistêmicos da liminar que vigorava há uma década, oferecendo subsídios técnicos e jurídicos. E nessa oportunidade também destacar o trabalho da nossa Procuradoria Federal. E como o doutor Eduardo tem 17 anos na ANEEL, ele acompanhou toda esta peleja, toda essa labuta. Então, em nome da diretoria da ANEEL e dos servidores, quero agradecer aqui a toda os membros da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Com o efeito suspensivo ativo, ficam resguardados a segurança jurídica, o interesse público e a estabilidade regulatória do setor elétrico até o julgamento do mérito das apelações, que se espera também sejam favoráveis à preservação do modelo setorial de tratamento do risco hidrológico, como tem ocorrido em casos semelhantes. Que no dia 23 de dezembro, por meio do despacho 3.850, a ANEEL fixou os valores para 2026 da tarifa de energização de energia de otimização TEL em R$ 18,27 por megawatt-hora, da tarifa de energia de otimização da usina hidroelétrica de Itaipu, TEL Itaipu, em R$ 57,37 por megawatt-hora, e da tarifa de serviços ancilares de R$ 10,41 por megavolt-ampere-hora. Foram definidos também os limites mínimos e máximos do PLD para 26. O limite mínimo ficou em R$ 57,31 por megawatt-hora e o limite máximo estrutural, PLD máximo estrutural, em R$ 785,27 por megawatt-hora. E o limite máximo horário, PLD máximo horário, em R$ 1.611,04 por megawatt-hora. Também destacar que no dia 7 de janeiro foi publicado o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias para o ano de 2026, sistema esse que foi implantado em 2015 e sinaliza para os consumidores os custos reais da geração de energia elétrica por meio das cores das bandeiras tarifárias, verde, amarela ou vermelha. Também destacar que na última sexta-feira, dia 16, o ONS divulgou a nota técnica conjunta com a EPE e a Agência Nacional de Energia Elétrica, que representa os quantitativos de capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração nas instalações da rede básica, demais instalações de transmissão e instalações de interesse exclusivo das centrais de geração para conexões compartilhadas de CG no âmbito dos LRCAPs
previstos para março de 26, conforme estabelecido nas portarias 444 de 2016, 118, 119 de 2025 do Ministério de Minas e Energia. A nota está disponível nos portais oficiais do ONS, da EPE e também da ANEEL. Também destacar que a agência publicou uma entrevista no Regulatory Energy Transition Accelerator. Essa entrevista abordou o papel da agência na supervisão estratégica da geração, transmissão, distribuição e regulação tarifária de eletricidade no Brasil. O RETA é uma iniciativa que visa propiciar uma transição energética mais rápida por parte dos reguladores. Essa iniciativa foi lançada em Glasgow, na COP26, e é composta por importantes parceiros ligados à transição energética mundial, bem como instituições que possuem histórico de cooperação com a ANEEL, dentre elas o regulador britânico, o Ofgem, a Agência Internacional de Energia, IEA, e o Banco Mundial. Também informar que a ANEEL promoverá uma série de workshops temáticos no âmbito da Consulta Pública 46 de 25, de relatoria do diretor Fernando Mosna, que trata do aperfeiçoamento da nova tarifa branca, tarifa horária, iniciativa que busca modernizar a estrutura tarifária e incentivar o consumo de energia nos horários de menor custo. O objetivo desses encontros é subsidiar a análise regulatória e promover o diálogo com diferentes públicos estratégicos. Serão realizados 3 encontros na sede da agência, nos dias 21, amanhã, 28 e no dia 28 de janeiro e no dia 3 de fevereiro. O primeiro, que ocorrerá amanhã, reunirá consultorias especializadas em regulação e poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Também informar que está aberta a consulta pública 25 de 2025, que até o dia 20 de fevereiro receberá contribuições para a formação da base de dados e revisão da metodologia de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, sob o módulo 10.6 e 2.6a do PRORET. E também destacar que no dia 23 de janeiro a ANEEL realizará audiência pública 8 de 25 no município de Itapetininga, com o intuito de obter subsídios adicionais para a revisão tarifária de 2026 da Companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz. E, por fim, destacar que a ANEEL reafirma seu compromisso com a qualidade do serviço prestado à população e com a rigorosa fiscalização das concessionárias públicas de transmissão, distribuição e geração, garantindo que os direitos dos consumidores sejam preservados e que as normas do setor elétrico sejam integralmente cumpridas. Assim, a ANEEL anuncia que, por decisão do colegiado, decidiu instalar representações regionais em regiões do Brasil, iniciando pelo estado de São Paulo e também pelo estado do Amazonas. Respectivamente, esses escritórios serão responsáveis pela coordenação da fiscalização da agência nas regiões Sudeste e Norte do Brasil. Nesse momento, as equipes de fiscalização já se encontram permanentemente em São Paulo, fazendo todas as providências logísticas necessárias para o funcionamento da representação da agência naquele estado. Porém, observamos que a expansão da presença regional da ANEEL ocorre em um cenário de elevadíssima complexidade operacional, marcado por um quadro de servidores reduzido, que agora evidencia a saída ou o afastamento, eu vou repetir esse número, em janeiro de 2026, de 14 servidores da agência. 14 servidores da agência estão ou se desligando ou se afastando da agência por outras razões. E diante de uma crescente demanda pela atuação da agência em um setor elétrico cada vez mais diversificado e desafiador, exigindo ainda mais rigor na gestão e na execução das atividades regulatórias. Senhoras e senhores, feitos os informes do dia, proponho a deliberação da segunda reunião, da 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Se todos os diretores concordam com a ata, permaneçam como estão. Informo também que hoje nós iríamos aprovar a ata da segunda reunião pública extraordinária
No entanto, não temos quórum completo, porque o diretor Fernando não estava presente nessa reunião. Então, peço à secretaria que já assente a minha aprovação na ata, certamente a do diretor William também, e na próxima reunião, quando o processo vier, será aprovado em definitivo. Sendo assim, senhoras e senhores, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definido por esta presidência. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. Pauta desta primeira reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 15 de janeiro, contendo 31 itens. Os itens 2 a 31 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta. Foram destacados do bloco os itens 13 e 14, foram retirados de pauta os itens 5 e 7, e há pedidos de sustentação oral para os itens 13 e 14. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens do bloco e, na sequência, serão deliberados os itens 1, 13 e 14. É isso que tinha abordado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Bom dia, presidente, diretor Mosna, procurador-geral, secretário-geral, a todos presentes na nossa reunião, também a quem nos acompanha de forma remotamente. Também aproveito a oportunidade, presidente, para desejar a todos um ano novo abençoado e que tudo aconteça conforme seus planos, projetos e que o Senhor Deus esteja conduzindo a vida de todos nós. Quanto à questão do bloco, eu aprovo o bloco com as seguintes observações. O item 4, porque já foi votado pela diretora Ludmila, então eu não participo dessa votação do item 4. E o item 8, porque eu já votei e pelo qual mantenho o voto proferido na 36ª reunião ordinária. É isso, senhor presidente. Obrigado. Eu aprovo todos os itens remanescentes do bloco, ratificando os votos que eu já havia proferido. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2026. Enfim, só para registrar que eu acho que não foi unanimidade o item 4, né? O diretor Fernando tem um voto e eu acompanho no meu voto vista o voto da Ludmila e da Agnes. Exato. Desculpe, e do diretor Ricardo. Perfeito, diretor-geral. É isso, né, diretor Fernando? Isso. Porque Perfeito. tinha aquela parte da ilegalidade. Isso, que você sustenta, permanece, e eu trouxe em sentido diverso. Bem, então, aprovado com essa observação que já foi feita, solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para o julgamento. Item 1, processo 48.500, 030634, 2025-49. Reajuste tarifário anual da Roraima Energia S.A., a vigorar a partir de 15 de janeiro de 2026. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Dana. Esse é um voto que eu já havia disponibilizado publicamente desde ontem e, por conta disso, eu vou pedir licença para não fazer a leitura do relatório. Perfeito. Obrigado. Procuradoria. Primeiramente, bom dia, senhores diretores, senhor secretário-geral, todos aqui presentes, todos que acompanham essa reunião da ANEEL por meio do canal do YouTube. Também queria aqui desejar um feliz ano novo para todos presentes e todos aqueles que acompanham. Um ano de muitas realizações e muita saúde para todos. Dizer também sobre esse comunicado que foi feito pelo diretor-geral sobre a cassação da última liminar, né, do GSF, um marco histórico. Como o diretor-geral disse, eu acompanhei esse processo desde o nascedouro. Acredito que o diretor Mosna também, né, participou ativamente aí como procurador, quando era da PRF1, desses processos, né, despachando com os juízes, e a gente sabe da dificuldade que foi nesse período todo para que a gente pudesse chegar nesse ponto, com várias soluções legislativas para que isso pudesse acontecer. Então, foi um marco histórico e eu faço aqui
os agradecimentos. Eu recebi aqui o elogio, mas os elogios eles têm que ser direcionados a quem merece, de fato, que são a equipe do contencioso da Procuradoria. E aqui eu vou nominar tanto o Dr. Pedro Leal, que agora está conosco aqui presencialmente, e o Dr. Bruno, e também, obviamente, todas as equipes espalhadas pelo Brasil da AGU, principalmente as PRFs, que atuam com muito empenho e com muita dedicação nos processos da ANEEL. Bom, em relação a esse item, é um item de reajuste tarifário anual, nós não temos manifestação, mas normalmente, né, são questões de ordem técnica, de aplicação de cláusulas contratuais e do PRORET. Então, a Procuradoria não tem manifestação, mas fica à disposição caso surja alguma questão jurídica durante o debate do processo. Obrigado, Eduardo. Da mesma forma que eu fiz em relação ao relatório, quanto à fundamentação, também vou pedir para pular a leitura da fundamentação e passar direto para o dispositivo. Diante do exposto, do que consta o processo número 48.500.030.634/2025-49, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de 1. Homologar o RTA das tarifas da Roraima Energia a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2026, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,13%, sendo 28,93% para os consumidores conectados em alta tensão e 22,90% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos. 2. Fixar a TUSD e TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Roraima Energia. 3. Estabelecer os valores da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. 4. Homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE à distribuidora de modo a custear os subsídios retirados da estrutura tarifária. 5. Homologar o valor de R$ 54.154.076,84 referente à receita resultante da comercialização de energia no ACR, a qual a CCC deverá ressarcir a Roraima Energia em duodécimos. 6. Homologar o valor de geração própria da Roraima Energia, com vigência no período entre janeiro e dezembro de 2026, de R$ 463,54 megawatt-hora. E 7. Revogar a cota de CDE-GD relativa à Roraima Energia, disposta na resolução homologatória número 3.484, de 2025, de 15 de julho de 2025, ao voto. Em discussão a matéria. Em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade homologar o índice do reajuste tarifário anual das tarifas da Roraima Energia a vigorar a partir de 25 de janeiro de 26, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 24,13%, sendo 28,93% para os consumidores conectados em alta tensão e 22,90% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais encaminhamentos e demais itens conforme o voto do eminente relator. Próximo item. Item 13, processo 48.500.000208/2024-08. Recurso administrativo interposto pelos consumidores Caio Afonso Junqueira Filho e outros, em face do despacho número 2360 de 2024, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA, referente à revisão do cálculo de restituição de valores decorrentes de antecipação no atendimento na área de concessão da Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SA, EMT. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Vieira da Silva, e a pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Dana. É um voto que eu havia disponibilizado desde quinta-feira no bloco, então peço licença para não fazer a leitura do relatório. Sustentação oral será apresentada pelo senhor Caio Afonso Junqueira Filho e será apresentada por meio de vídeo, com duração limitada a 5 minutos. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, senhores diretores. Eu inicio destacando que toda controvérsia desse processo foi decidida a partir de uma premissa fática equivocada,
que é a suposta existência de uma rede de distribuição monofásica interior à implantação do projeto 177. O mapa constante nos autos demonstra a localização dos 54 quilômetros de extensão da rede de distribuição, e que todos os projetos posteriores surgem apenas como derivações da rede-tronco, jamais como redes pré-existentes. O projeto 177 possui aprovação formal para construção em 11 de outubro de 2000, a RT recolhida em 17 de setembro de 2001 e as suas fiscalizações para energização, ocorridas em janeiro e abril de 2002. Trata-se de uma obra originária responsável por viabilizar o atendimento elétrico da região. As cartas de fiscalização do projeto 177 reconhecem a existência da rede construída. A última, inclusive, embora assinalada como reprovada, é clara pela energização da rede. Eventuais apontamentos técnicos nelas contidos não descaracterizam a obra. A conclusão de que inexistia qualquer rede de distribuição monofásica na localidade em data anterior, ela é reforçada por prova notarial robusta, a escritura pública declaratória de Valmir Alves de Souza, que é categórico ao afirmar que sua unidade consumidora jamais esteve localizada às margens da NT 109, contrariando o alegado pela concessionária. No referido processo, também fizemos a juntada de termo de restituição de valores de Neri João Stragliotto, real proprietário do ramal, a rede secundária, ao qual a concessionária atribuiu a Valmir Alves de Souza, e é clara sua energização na data de 7 de julho de 2004. Na sequência, é indispensável esclarecer a situação da unidade consumidora de Ildo Krupp, que até o ano de 2024, desde 2001, era atendida por uma rede monofásica identificada no mapa por uma linha branca, ou seja, diversa e com trecho distinto da rede de distribuição do projeto 177, que passava próximo, mas com exclusiva finalidade para atender a propriedade de Cláudio Alberto Tom, cuja sede é localizada em frente à sede de Ildo Krupp. Ainda nesse contexto, o projeto 081/2002, de propriedade de Nessi Casale, com 1.398 metros de extensão, teve a sua aprovação para a construção em 19 de julho de 2002 e aponta como sua energização em 10 de fevereiro de 2003, conforme indicado nas planchas técnicas e na carta de aprovação para energização. E aqui surge uma inconsistência. Como pode a unidade consumidora de Paulo Buranello, conectada sob projeto distinto, ao final da rede-tronco do projeto 177, estar energizada desde setembro de 2002, se o suposto projeto de trifaseamento, o 081, com 1.398 metros de extensão, foi energizado somente em fevereiro de 2003. Tecnicamente é impossível. Uma rede monofásica de distribuição não abastece um ramal trifásico, apenas o inverso. Uma rede trifásica, sim, pode abastecer um ramal monofásico, jamais o contrário. A tese da concessionária é, portanto, geográfica e tecnicamente insustentável, especialmente quando se constata que a unidade consumidora de Paulo Buranello está localizada a mais de 15 quilômetros da fazenda Três Rios, de Genesi Casale, inexistindo qualquer conexão física e plausível entre essas unidades. O equívoco se materializa na planilha de cálculo e laudo de avaliação, que se utilizam de dados da unidade consumidora de Paulo Buranello, consumidor do grupo A4, para reenquadrar a obra como mera melhoria ou trifaseamento, aplicando indevidamente a portaria 005 do DENAI. Com isso, a rede-tronco, construída desde a origem para atender múltiplas unidades consumidoras, foi tratada como se fosse ramal individual. O resultado é o enquadramento indevido, que reduziu artificialmente a restituição e comprometeu a coerência técnica e regulatória da decisão. Em síntese, jamais existiu rede de distribuição na localidade antes da execução do projeto 177. Os projetos posteriores são ramais de derivação e não alteram a natureza da obra principal. O laudo parte da premissa base equivocada e conduz a resultado incompatível com a realidade técnica e comprovada dos autos. O que se pede não é a flexibilização normativa, mas a correção técnica, coerência regulatória e justiça no caso concreto, com o reconhecimento de que a rede objeto da demanda é e sempre foi uma tronco, devendo ser avaliada e ressarcida como tal. Agradeço a sustentação oral proferida pela doutora Jaqueline Botcher Procópio, representante do Dr. Caio Afonso Junqueira Filho, e solicito manifestação da Procuradoria.
Bom, senhores diretores, como já consignado no voto que foi disponibilizado, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 251 de 2024. E, basicamente, a premissa pela qual a Procuradoria emitiu o seu posicionamento foi de que, de fato, a rede havia sido energizada antes da resolução 223 de 2003. Por isso, seria aplicável a resolução 229 de 2006. Então, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos do parecer, já que não tem elementos para desconstituir a premissa fática que está nos autos. Obrigado, Eduardo. Da mesma forma que feito em relação à parte do relatório, pulo a leitura da fundamentação, uma vez que o voto já estava disponível, e vou para o dispositivo. Diante do exposto, o que consta do processo número 48.500.900.208.2024.08, voto por conhecer no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto por Caio Afonso Junqueira Filho e outros, de modo a manter a decisão exarada pelo despacho número 2360, de 19 de agosto de 2024, emitido pela SMA, e determinar que a Energisa Mato Grosso dê continuidade e conclua o processo de ressarcimento da rede particular no prazo de até 180 dias ao voto. Em discussão a matéria. Em votação. Acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto por Caio Afonso Junqueira Filho e outros, de modo a manter a decisão exarada por meio do despacho 2360 de 24, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo, SMA, e determinar que a Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia SAEMT, dê continuidade e conclua o processo de ressarcimento da rede particular no prazo máximo de 180 dias. Próximo item. Último item da ordem do dia é o de número 14, processo 48.500.003805.2024.86. Pedido de reconsideração interposto pela Light Energia S.A. em face da resolução homologatória número 3.470 de 2025, que homologou o resultado das revisões tarifárias periódicas da Receita Anual Permitida, a RAP, dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica número 20 de 2008, número 1 de 2010 e número 32 de 2018, diretor-relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, e há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigado, Dana. Também um processo do bloco, pela mesma razão, deixo de fazer a leitura do relatório. Sustentação oral será apresentado pelo senhor Emerson Caçador Rubim, representante da Light Energia. O senhor dispõe de até 10 minutos. Muito bom dia a todos. Gostaria de aproveitar aqui para cumprimentar o colegiado, na pessoa do nosso relator, diretor Fernando Mosna. Também cumprimentar os presentes, o corpo integral da ANEEL, renovar aqui os votos, né, de um 2026 de saúde plena, de realizações e que vencer esses enormes desafios do nosso setor. Então, eu gostaria aqui de começar já agradecendo a disponibilidade dos votos e dessa discussão que a gente já teve com as áreas ao longo desses meses, né? Vou trazer aqui apenas 2 pontos, em parte porque já há uma indicação de aceitação de alguns dos itens do recurso e outros itens que ainda estão indeferidos, a gente declina em função dessa discussão de maior foco desses 2 pontos. Tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de trazer, sem me estender muito nessa linha do tempo, se refere a uma obra autorizada, necessária e autorizada naquelas instalações da subestação de Nilo Peçanha, apontadas desde 2014. Né? Então, ela foi executada, ela foi autorizada primeiro pela resolução 5861 de 2016, ali está 31, mas é o 5861 de 2016, com aqueles 2 PMIs ali que constam do sistema do ONS. Elas entraram em operação em agosto de 2016 e depois, em 2017, veio a nova resolução autorizativa, 6.630, que não afetaram essas obras realizadas, mas, na verdade, atualizaram outras obras. Né? No primeiro processo no qual esse tema surgiu, foi
excluído da base de remuneração da concessionária com a indicação de que não estaria associado ao normativo. Na revisão tarifária de 2025, que é a que a gente está discutindo, a Light reapresentou isso com a solicitação de ser incluído na sua base de remuneração e, por conseguinte, alcançar a definição da receita equivalente, por ser obra indicada em ato autorizativo, necessária no sistema, obra concluída, considerada desde 2016 na operação do sistema e do serviço de transmissão e consta, inclusive, do sistema do ONS como concluída a partir em operação desde 28 de junho de 2016. Ou seja, nós estamos já indo para 10 anos de operação desses equipamentos. O laudo de avaliação da revisão de 2025 foi feito em dezembro de 2024, e aí tivemos, de fato, em fevereiro de 2025, a revogação de um dos PMIs, né, por um despacho da SCE, entretanto, como já disse, com essa obra em operação. Então, o nosso pleito aqui é o que equipamentos em operação do serviço de transmissão precisam, e conforme contrato, regulamento, legislação, precisam ter a sua devida remuneração. Então, esse daqui a gente ainda reforça, trazendo as evidências, não só do laudo e inventário físico que constituíram o nosso pleito original, mas acrescentando aqui também a tela dos sistemas de comprovação da ANS, não só da sua necessidade, como da sua existência, da sua operação e da sua funcionalidade para o serviço de transmissão. Passaremos aqui ao segundo item, né, que se refere agora, na verdade, a ativos de transmissão constantes das instalações de 138 kV nas subestações de Nilo Peçanha e Fontes Novas. E qual o problema aqui? O que a gente identificou com o inventário físico que a gente fez nesse processo de 2025, que uma quantidade significativa, algo na ordem de 30% dos equipamentos, não estavam incluídos na base de remuneração, não foram avaliados na base de remuneração. É importante ressaltar que essa revisão de 2025 é a segunda revisão tarifária dessas instalações, que são instalações desverticalizadas, né? Foram desverticalizadas do contrato 01 de 96. E aqui, e esse de fato aqui, o primeiro laudo inventariado total dessas instalações demonstrou algo importante aqui. Quando a gente identifica para os módulos de entrada de linha dessas subestações, que são 15 módulos de entrada de linha que constam do contrato 032. A gente identifica aqui nessa primeira coluna, né, só a quantidade de equipamentos previstos por módulo, né? Então, temos aqui disjuntor, chaves, os transformadores de potencial e corrente, para-raio. Na segunda coluna, nós temos a quantidade total de equipamentos previstos para estes módulos nessas subestações. A terceira coluna é justamente aqueles existentes, os que estão em operação. Podemos já perceber que eles correspondem aos módulos, ou seja, está em operação o que está previsto no módulo construtivo. Agora, o que a gente tem na base aprovada? Chama a atenção o fato de que, das 45 chaves previstas, temos 0 chaves incluídas na base de remuneração dessas instalações. Também para interligação de barra, não temos nem o disjuntor, nenhuma chave seccionadora. E isso, obviamente, traz impacto, né? Aqui estão um pouco dos números, né? Falando em valor líquido, a gente está falando que está de fora, né, de avaliação, de reconhecimento e integração na base de remuneração ali, 63% do valor já aprovado, ou, dito de outro modo, cerca de 30% do existente não está reconhecido. E qual a origem do problema, né? De fato, a desverticalização, né, naquela primeira revisão tarifária foi um processo incompleto, né? A gente identificou isso, que também aqui tem a responsabilidade da concessionária, é fato, porque não houve a alocação adequada de transferência contábil do ativo total da Light Energia na alocação do contrato 032.
Isso provavelmente foi o que resultou no fato de que, naquela primeira revisão, não houve avaliação na base, não houve avaliação dos laudos, né? E, com isso, esses equipamentos ficaram de fora. Então, é um erro que persiste, mas que, em nossa visão, não pode se perpetuar, né? Então, por isso que a gente optou, nessa intervenção, nessa revisão de 2025, a fazer um inventário integral para comprovar a sua existência, a sua adequada conciliação contábil, ou seja, a contabilidade existia, eles estavam refletidos na contabilidade. E aí, já encaminhando aqui para o encerramento, né, trazendo só uma discussão com relação ao submódulo 9.1, né, em que está muito ressaltado na nota técnica, né, que é o tratamento para a inclusão de ativos na base de remuneração regulatória. Então, os dois critérios principais é serem utilizados no serviço de transmissão. Então, para os dois itens que a gente tratou aqui, e essa condição se verifica, atos homologatórios associados, então, quando aplicável, se aplica no primeiro caso e existe o ato homologatório, né, ou autorizativo nesse caso. E o 2 é a discussão da base blindada, né? E aqui tem uma atualização que eu acho que é importante. Quando a gente está falando o que é a base blindada, pelo menos entendendo o que está lá no submódulo 9.1 do PRORET. Está lá descrito que base blindada refere-se aos valores aprovados por laudo de avaliação ajustados. Ou seja, o que nós estamos falando aqui desses equipamentos, no fim das contas, é que eles não foram objeto de laudo, avaliação e ajuste e inclusão na base da revisão anterior. Então, eles não estão lá, de fato, na base blindada. E aqui cabe uma atualização em termos de avaliação subsidiária, ou seja, entendemos de fato e a origem do que ocasionou essa ausência e o erro de tratamento. Em nossa visão, deveríamos aqui interromper o equívoco e o erro para que daqui em diante eles possam, de fato, estar incluídos na base e terem a sua remuneração equivalente, né? Então, em nossa visão, seria possível, sim, o seu tratamento como incremental neste processo de revisão tarifária. Então, por fim, a nossa solicitação aqui, subsidiariamente nessa discussão, é de uma reconsideração para que esses investimentos, esses ativos em operação do serviço de transmissão possam receber a sua devida receita, né? Obviamente, aqui é a atualização a partir desse processo de revisão tarifária, é o que temos a contribuir e agradecemos mais uma vez o espaço. Bom dia. Muito obrigado, doutor Emerson. Solicito manifestação da Procuradoria. Bom, cumprimento o doutor Emerson Rubim pela sua sustentação oral e registro que a Procuradoria não tem manifestação nos autos, não foi solicitada manifestação, porém não consegui aqui ainda vislumbrar uma questão jurídica que possa ser enfrentada, mas ficamos à disposição caso surja alguma questão durante o debate do processo. Agradeço ao Procurador-Geral. Eu vou apenas fazer uma leitura aqui de alguns parágrafos que endereçam o que foi dito da tribuna, porque já havia sido enfrentado no voto. Item 2.2.2, pleito 2. Reconhecimento dos ativos associados ao módulo de conexão em 138 kV, do transformador 230 a 138 kV, da subestação Nilo Peçanha, autorizado pela Resolução Autorizativa número 6.630, de 2017. Parágrafo 24. Em relação ao pleito de inclusão da receita na BRR dos investimentos relacionados às obras autorizadas pela Resolução Autorizativa 6.630, relativas 1. A substituição do disjuntor GVO 138 kV na subestação Nilo Peçanha e a instalação de transformadores de potencial e de corrente em cada fase da linha, decorrente do Plano de Melhorias e Intervenções, número 54 de 14. 2. A substituição do sistema de proteção do transformador 230 a 138 kV, a Light-T, alega que na revisão periódica de 2020, a nota técnica número 96 de 2020 da SFF orientou a reclassificação dos ativos de 138 kV para a base extrapatrimonial, medida que, visão da recorrente, foi equivocada.
Sobre este ponto, a SFF ressalta que a Resolução 6.630, de 17, teve por objetivo estabelecer condições específicas para a aplicação da receita de conexão, não se destinando à revisão da RAP de instalações blindadas, tampouco a eventuais reclassificações patrimoniais posteriores. Desta forma, a Superintendência destaca que esse item já foi integralmente avaliado e considerado no laudo de avaliação, e que não foram apresentados elementos novos que justifiquem a alteração. Dessa maneira, a área técnica opina que o pedido não deve ser acolhido. Por fim, foi pontuado pela STR que a obra decorrente do PMI 54 de 2014 foi revogada por meio do despacho SE número 547 de 2025. Portanto, entendo que o pedido da transmissora deve ser indeferido conforme recomendação das áreas técnicas. Item 2.2.3, pleito 3. Reconhecimento dos ativos em operação em 30 de janeiro de 2020, mas que não foram contemplados na base de remuneração da revisão da RAP de 2020. No pedido de reconsideração interposto pela Light-T, foi alegado que, a partir do inventário físico integral, aliado à análise detalhada do contrato de concessão 32 de 2018 e ao diagrama unifilar das subestações sob responsabilidade da transmissora e aos módulos cadastrados no SIGET, a avaliadora procedeu à conciliação físico-contábil de todos os ativos. A recorrente alega que, com esse trabalho, foi possível verificar que o laudo blindado, aprovado na revisão da RAP de 2020, não contemplou a integralidade dos ativos necessários à prestação do serviço que estavam em operação na database de 31 de janeiro de 2020 e nem a totalidade dos módulos contemplados no contrato de concessão número 32 de 2018. Consequentemente, tais ativos não foram incluídos na BRR e, portanto, não vêm sendo remunerados. Dessa maneira, a recorrente solicitou retroativamente o reconhecimento dos bens blindados em operação em 31 de janeiro de 2020, mas não contemplados na base blindada da revisão da RAP de 2020. Em suas análises, as áreas técnicas destacam que o pleito extrapola a previsão normativa existente, uma vez que o submódulo 9.1 do PRORET não permite a inclusão, na base blindada, de ativos que deveriam ter sido apresentados em revisões anteriores e que não foram por omissão da própria concessionária. Segundo o normativo vigente, a base blindada da revisão em processamento é dada pela atualização monetária da base blindada da revisão anterior, excluindo-se as movimentações ocorridas, baixas e depreciação. Portanto, o submódulo 9.1 do PRORET não prevê a reabertura da base blindada após a homologação do resultado, salvo hipóteses expressamente previstas não configuradas no presente caso. Em seu pedido de reconsideração, a transmissora alega a existência de um precedente aplicável ao caso concreto, no âmbito do processo número 48.500.0055.73/2022-39. A diretoria da ANEEL decidiu pela inclusão de ativos em operação e a serviço da transmissora, ISA, atualmente ISA Energia, em sua a base blindada com efeitos retroativos ao seu primeiro processo revisional, ocorrido em 2018. Contudo, como bem apontado pela área técnica, o citado precedente não se aplica ao presente processo, uma vez que, naquela situação, cuidava-se de renovação de concessão, prevista na Lei 12.783, com efeitos de continuidade e recomposição da RAP, enquanto, no caso em análise, trata-se de transmissora desverticalizada. O próprio voto do relator é claro ao caracterizar a especificidade da situação. Parágrafo 64 do voto, à época proferido. Concordo que esta situação colide com o artigo 15 da Lei nº 12.783, segundo o qual a Receita deverá considerar os investimentos vinculados a bens reversíveis não amortizados, não depreciados ou não indenizados pelo poder concedente, com revisão periódica na forma do contrato de concessão. Trata-se, afinal, da essência da atividade de transmissão, como bem trazido pela requerente. Veja-se que não se trata de meramente revisitar a base já blindada, de corrigir um erro que nunca deveria ter acontecido por se tratar de tema pacífico, de amplo conhecimento do setor. Nestes casos, as regras e procedimentos seguem sendo solidariamente aplicados, consolidando, ano após ano, a atratividade do segmento de transmissão.
Trata-se do não estabelecimento de receita para um amplo conjunto de equipamentos, da ordem de milhares, para os quais o tratamento regulatório sempre foi permeado de questionamentos. Reitera-se que, até então, as melhorias relacionadas à RBCE sequer eram remuneradas, mas acabaram sendo admitidas no laudo, em que entendimento diverso era possível de ocorrer. Lembro que a MP 579 foi um evento único, histórico, não apenas para o segmento de transmissão, mas para o setor elétrico como um todo. Neste ambiente, penso que a não inclusão destes ativos na base de remuneração da transmissora se apresenta com mais erros do que acertos. Voltando ao voto, desta forma, o pleito apresentado foi caracterizado pelas áreas técnicas como extemporâneo. Adicionalmente, a Light T sustenta o requerimento de inclusão de bens classificados como reserva imobilizada, relativos à base blindada, sob a argumentação de que tais bens possuem a mesma finalidade de garantir a confiabilidade operacional do sistema interligado. Contudo, os bens que a concessionária alega estar em operação na respectiva data e que permanecem em operação nos módulos contratuais, mas que não constam na base blindada, foram enquadrados como bens extrapatrimoniais, não sendo passíveis de incorporação à BRR, conforme verificação da SFF. Levando em consideração as análises realizadas pelas superintendências e a necessidade de preservação das normas previstas no PRORET, entendo por conhecer e indeferir o pleito interposto pela transmissora. Daí eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto e considerando o processo número 48.590.38.05.2024.86, voto por conhecer, para no mérito, dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Light Energia em face da resolução homologatória número 3.470, de 17 de junho de 25, que aprovou o resultado da revisão periódica da receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica, celebrados em decorrência da desverticalização de atividade de transmissão e distribuição, disciplinada na Lei 10.848 de 2004, com data de revisão em julho de 2025, no sentido de 1. Indeferir o pleito relacionado à inclusão na base de remuneração regulatória dos bens de reserva técnica imobilizada referentes ao período incremental. 2. Indeferir o pleito relacionado ao reconhecimento dos ativos associados ao módulo de conexão em 138 kV do transformador 230-138 kV da subestação Nilo Peçanha autorizado pela Resolução Autorizativa 6.630. 3. Indeferir o pleito relacionado ao pedido de reconhecimento e inclusão na base blindada dos ativos que estavam em operação em 31 de janeiro de 2020, mas que não foram contemplados na BRR da revisão da RAP de 2020. 4. Acatar parcialmente o pleito referente ao pedido de reconhecimento dos ativos associados às linhas de transmissão 138 kV, Fonte Nova, Nilo Peçanha, C1, C2, de modo a reconhecer a existência dessas instalações para fins de regularização do CIGET e de estabelecimento de indenização em razão do fim da concessão. 5. Acatar o pleito relacionado aos ajustes dos módulos de ID, MDL 3.195, 3.198, 3.230 no CIGET. E 6. Acatar o pedido de alteração do usuário responsável pelo pagamento do módulo MG 138 kV, fonte nova MG1 RJ, da Light Energia, gerador, para Light Serviços de Eletricidade SA, distribuidora. É esse o voto. Em discussão a matéria, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do ilustre relator. Proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu conhecer, para no mérito dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Light Energia SA em face da resolução homologatória 3.470 de 2025, que aprovou o resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica celebrados em decorrência da desverticalização de atividades de transmissão e distribuição, disciplinada pela Lei 10.848 de 2004, com data de revisão em julho de 25, no sentido de indeferir o pleito relacionado à inclusão na base de remuneração regulatória, BRR, dos bens de reserva técnica imobilizada referentes ao período incremental e demais itens conforme o voto do eminente relator.
Senhor secretário, este era o último item da pauta da reunião de hoje, da primeira reunião pública ordinária. Aproveito e cumprimento o Dr. Reive Barros, ex-diretor da agência, aqui presente em nossa plenária. Seja muito bem-vindo. E também deixo aqui, mais uma vez, os meus cumprimentos a todos que participaram desta reunião pública ordinária. Declaro encerrada a primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Tenham todos um bom dia.